Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Al, sou trader de opções há 4 anos e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a análise dessa operação linda que aconteceu no dia 21. Ela é um pullback de baixa com confluência de uma linha de tendência de alta e um rompimento de um suporte. Vou estar falando para vocês um pouco do operacional, o que me deu confiança e o que me fez entrar nessa operação. Espero que gostem, já senta o dedo no like aí, daquela mesma forma que você gostaria de entrar naquela operaçãozinha de suporte, sabe? Alavancado 1000 vezes, deixa o like, compartilha, comenta aqui o que você quer ver, o que você tem curiosidade, o que você tem vontade de aprender que você ainda não sabe, que eu vou estar trazendo. Primeiro link na descrição, meu Instagram, segue lá, segundo link é o Telegram. Então, editor, bota a vinheta aí e vamos pro vídeo! Vamos lá então, rapaziada. Nessa operação eu comecei marcando os pares, tá? Já tinha encontrado ali uma zona boa com uma certa tendência de alta. Fui marcando meus suportes, minhas resistências, ó, como vocês podem ver. O vídeo tá um pouco acelerado, tá? Porque foi bem demorado essa operação. Vocês podem ver que eu comecei ela por volta de 9h50. Vocês vão ver a hora que eu realmente fiz a entrada. E novamente reforçando, a nossa operação ela não é rápida, tá? É uma análise, tem que ser feita uma análise toda profunda. Nesse momento eu já identifiquei que o mercado estava dando a possível inversão. Aí era um outro par que eu estava de olho, o Audicard, porém eu acabei não operando dentro dele porque ele veio fora dos meus filtros. Então eu preferi focar um pouco no SD-Card. Reparei também que dentro desse gráfico a gente tinha 3 linhas de tendências, tá? Que confluem em pontos diferentes. Encontrei alguns suportes duplos, uns outros suportes triplos, um suporte sem a confirmação ainda. Mas essa foi a análise principal. Se você perceber bem, o mercado ele vinha em uma tendência de alta, ela foi quebrada lá em cima, no topo dela, logo em seguida com uma confirmação, tá, de queda. E a primeira operação que eu poderia ter feito era essa do candle anterior, que ela veio dentro do meu filtro, ela veio ali dentro do tempo de 2 minutos e 30, soltando para o final, porém eu não senti firmeza por ser uma vela esticada, tá bom? Foi totalmente fora de horário de notícia essa operação. E ali eu comecei a trabalhar em cima dessas marcações, né? Por mais que eu não tenha entrado naquela operação, ela me serviu como gatilho. E eu consegui identificar através dela uma possível reversão do mercado. Em M15 o mercado também estava numa descendente, né? Que a gente fala, que era um mercado, ele vinha com velas seguidas caindo. Acabei endireitando ali um pouco minhas linhas de tendências, inclusive vai ter vídeo de linha de tendência aqui no canal, tá? Assim, só para você entender um pouco, eu vou estar indo depois pro Paint aqui e mostrar para vocês passo a passo o que foi feito, tá? Então, vamos lá para dentro para vocês entenderem o porquê dessa operação aí, por que eu coloquei esse sinal e essa entrada. Minha operação ela foi feita bem nesse ponto aqui, ó, onde está confluindo o meu suporte e a linha de tendência. O rompimento dessa linha de tendência e o rompimento desse suporte. Então, nesse caso, eu utilizei a linha de tendência como um gatilho de entrada. Quando o preço se aproximou, eu entrei. Ah, por que que eu entrei para uma venda? Por conta desse candle aqui, ó. Você consegue ver isso aqui de cima? Esse candle aqui, com essa retração nessa marcação, esse candle e o candle seguinte dele, que é um candle de compra e depois um candle de venda, eles fizeram identificar dentro do mercado um padrão de reversão chamado Doji, tá? Vou escrever aqui para vocês escreverem também. É estranho, mas é um termo japonês, tá? É isso, Doji. O que que o Doji representa pra gente? Dentro do mercado pra gente, ele é um padrão de reversão, tá? Então, se o mercado tá vindo em uma tendência de alta e no topo dessa tendência ele acaba fazendo esse padrão, que é um corpo pequeno e pavis grandes em cima e embaixo. E a vela seguinte for uma vela de confirmação vermelha, ou no caso de venda, né, como foi nessa operação, tende o mercado ele retrair. A mesma coisa acontece no mercado quando ele está em queda. Se dentro de uma tendência de queda o mercado ele faz esse pavio com um corpinho pequenininho, o doji, nem sempre ele vai ter cor. Às vezes, dependendo da corretora, ele pode ficar cinza, porque ele vai nascer e terminar no mesmo ponto, tá? Então, nesse caso, a gente teve a confirmação porque ele ainda teve um corpinho. E na tendência de baixa, fazer esse padrão no fundo dele também tende muito grande a subir o preço, tá? Então, assim, o padrão do giro é um padrão de reversão para a gente. Então, esse padrão, ele foi uma confirmação da nossa entrada, tá? Então, assim, o doji, ele já simbolizou para a gente a força, a perda da força de compra e a vela seguinte, o ganho da força de venda. Ou seja, os vendedores começaram a ter força.
E através disso, dentro dessa vela, eles mostraram deixando um pavio de reversão e um corpo que fechou abaixo do seu nascimento com um tamanho considerável. E logo em seguida a gente vê que veio todo um padrão de reversão. Uma vela grande, vermelha, outra vela que deixou também um pavio de compra. E se você reparar bem, ó, a gente tem 3 linhas de tendência, tá? Uma linha de tendência, 2 linhas de tendência, 3 linhas de tendência. A gente tem um leque de tendências aí, onde foi feito o rompimento de todas. O primeiro rompimento aconteceu aqui, ó. Rompeu e quem confirmou foi aquele candle que eu acabei não entrando, porque olha o tamanho do pavio que ele deixou. E ele também acabou rompendo o candle seguinte e sendo confirmado por um candle de venda. Já na nossa operação, quem nos confirmou foi o maior candle que teve de queda e nos serviu como um gatilho e como ainda serviu como uma certa projeção do mercado. A gente projetou dentro do mercado o seu tamanho, tá? Marca aqui certinho, a segunda tendência, a terceira tendência, para não perder um pouco a visão. Pelo mercado ele ter rompido este suporte, que foi confirmado com um toque e depois era uma resistência anteriormente, a gente trabalha com a projeção para a marcação anterior. Então, a partir do momento que ele rompeu, a minha entrada ela veio como sendo a confirmação de baixa, a gente projetou a entrada para baixo daquele ponto. Ou seja, a nossa entrada ela já tinha um alvo e esse alvo era o suporte de baixo. Então, por conta desses rompimentos dentro do mercado e da vela de confirmação, o padrão confirmação do G, eu fiz essa entrada e acabei entrando. Foi um rompimento onde tinha um suporte, depois uma resistência anteriormente que havia sido respeitado também 3 vezes. Então foram 4 pontos da nosso suporte que consolidou ele. E o que fez o mercado ele vir numa alta e logo em seguida ele vinha cair, voltando para dentro do canal, certo? Então essa foi a análise da operação. Vamos voltar ali para o gráfico para vocês verem o final dessa operação, como ela foi uma operação bonita, uma operação que respeitou muito, e repare como eu vou usar a confluência da marcação da linha de tendência, beleza? Ó, a vela ela tá vindo rompendo, tá? Eu não queria que ela deixasse tanto pavio, então se ela retornasse totalmente eu não entraria nela, porque se a vela tá vindo numa descida dessa, ela tá vindo sendo vendida desse tamanho e começa a retornar, deixando pavio de compra, significa que os vendedores eles estão perdendo força. Não é isso que a gente quer, até porque é um pullback. O pullback é onde os vendedores têm a maior força, porque eles jogam o preço para baixo, seja para um canal ou para uma tendência. No caso, foi para dentro desse canal novamente, esse canal que já vinha sendo lateral anteriormente e acabou rompendo com essa tendência, porém o mercado jogou novamente para baixo. A vela seguinte, que é a vela que eu entrei, ela veio um pouco devagar no começo, eu confesso, mas foram nos primeiros segundos dela, ela veio deixando um pouco de pavio, ela veio fazendo a movimentação que eu espero para operar um pullback ou um falso rompimento, qualquer operação do meu operacional atualmente, né, que é falso rompimento, pullback e reversão, retração de vela. Nesse caso é o quê? É aquela movimentação que a vela ela vai se aproximando da marcação, mas ao mesmo tempo ela vai recuando e vai deixando pavio, mostrando para a gente que os vendedores estão mantendo o preço abaixo, porém os compradores ainda estão tentando. Isso para a gente mostra uma clara incerteza no mercado, porém com a força de venda. Porque o mercado ele não está estourando de uma vez para cima. Ele está indo para cima, depois ele volta para baixo. Ele vai para cima, volta para baixo. Isso dentro da nossa análise serve como um gatilho, no meu caso, é um gatilho de volatilidade dentro da vela. Assim como o padrão do G é uma análise que eu faço dentro dos padrões de candle. Repare como faltando 3 minutos e 20 para o horário da compra, né, o fim da vela, ela retorna bastante e se mantém um pouco ali embaixo. Quer dizer, o mercado ele vai voltar e tentar tendo força. Aí nesse caso eu arrumei o nosso suporte, né, nossa resistência para confluir um pouco mais e logo em seguida eu acabei mudando também a nossa resistência na hora da entrada, perdão, nossa linha de tendência. Na hora da entrada a linha de tendência não estava tão próxima, porém logo em seguida eu reparei que essa tendência ela estava assim bem próxima e acabou confluindo. Ou seja, a minha análise ela foi tão detalhada que eu consegui perceber que quando eu ligava os pavios dessa tendência, ela se encontrava. E essa foi a entrada. Você percebe que eu não tive dor de cabeça dentro dela, foi dentro do meu tempo de operação. Ela tentou me dar um pequeno susto ali, voltando, mas o mercado não teve força, como ele já vinha demonstrando. Ele estava numa tendência de queda, ele estava com uma série de candles de venda. Isso fortalece mais ainda a análise, tá?
trazendo bastante padrão de rompimento, trazendo bastante padrão de reversão de candle. Isso na nossa análise de vela, na nossa análise dentro do gráfico é muito bom. Então assim, o que eu indico? Aprendam a ler o gráfico. Aqui dentro do canal vai ter alguns vídeos dentro da série, tá? Da rumo à consistência do 0 ao 1000, onde eu vou estar trabalhando um pouco sobre essa leitura gráfica para vocês entenderem. Acabei depois fazendo uma graça ali, ó, colocando as médias que a própria Key Option nos dá, mas não serve de nada. Eu não trabalho com médias móveis, não trabalho com indicadores. Eu prefiro mais o rudimental, né? Ou a nossa análise própria ali dentro do gráfico. Eu mudo sempre o gráfico para tempos menores para identificar como está a operação. Para mim já ir preparando o meu psicológico, que é algo muito importante, porque se eu ver que a operação está com uma possibilidade de um loss, eu falo, opa, eu posso tomar loss, então eu vou tomar cuidado. Se eu tomar um loss, eu saio do mercado, assim como se eu der o win, eu também saio, porque eu opero com 10% da minha banca, ou seja, meu gerenciamento é no stop. É 1 para 1, tá? Se eu acertar, eu saio, se eu perder, eu saio. Eu não tenho aquela, vou entrar mais uma para recuperar. Não, isso aí vai acabar quebrando sua banca, vai destruir todo o seu gerenciamento e você não vai ter consistência. No começo eu também fazia isso e foi o motivo de eu perder muito dinheiro e de eu estar quebrando muitas bancas. Até determinado momento que eu aprendi que o gerenciamento ele é realmente necessário e se você quer ganhar dinheiro, você tem que seguir ele. Nesse momento a vela já retraiu bastante, falta 1 minuto ali para finalizar. Eu já me conformei que a operação ela estava positiva, tá? Eu não precisava mais me preocupar com o loss. Eu já tinha feito todo o meu psicológico, só desse loss eu sairia do gráfico, mas também se desse win eu já estava tranquilo porque eu sei que a minha análise ela foi profunda, eu sei que a minha análise ela está correta. Vale lembrar que suporte e resistência não é fixo, tá? É a gente que coloca. Então, eu fiz essa análise do gráfico, outro trader pode ter feito outra análise totalmente diferente dentro dessa operação, dentro da mesma movimentação, e isso não tem importância, tá? Cada um opere, cada um ensina de um jeito. No canal você vai ter esse tipo de operacional, tá? Um pouco mais de marcações, um pouco mais crítica à análise, tá? Uma operação um pouco mais analista, não uma operação muito de tendência, muito de sinais, essas coisas, sabe? Você não vai ver eu operando uma tendência de baixa com operações de compra. Não, sempre vou seguir a tendência. Outra dica que eu dou, sempre siga a tendência. Nunca vá contra a tendência, tá? Porque isso vai te custar muito caro. Então, adeque o seu operacional para, primeiro, ter filtros de entradas, tá? Ter tempo de expiração, ter tempo de entrada, porque isso ajuda muito. E isso mantém a nossa operação limpa. Como você pode ver, o win não tive preocupação nenhuma, a vela finalizou lá embaixo. A nossa projeção ainda era muito maior dentro dessa marcação, tá? O mercado depois ele veio a tocar na nossa análise de projeção e tudo mais, mas eu não entrei mais no gráfico e continuei nessa mesma operação, só e fechei o gráfico e fui embora. Mas continuando, é muito importante você definir um operacional claro. Aqui eu vou estar passando alguns tipos de operacionais, algum tipo de gerenciamentos aqui no canal, tá? Porque na série Rumo à Consistência do 0 ao 1000, eu vou mostrar para vocês como é possível sair do zero, alcançar R$ 1.000 de banca e logo em seguida continuar. Não sei quanto tempo isso vai durar, porque como eu disse, são episódios, são entradas de uma mão só, então vocês não vão ver eu fazendo 10 operações no dia, vai ser uma operação, se eu der o stop, eu saio. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham curtido o conteúdo. Não esquece de deixar o like aqui, tá? Compartilha esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga, pro seu primo, pra sua namorada, para eles verem também essa operação e conhecerem um pouco sobre esse mercado e quem sabe começarem a estudar também junto com a gente, tá? Primeiro link na descrição, meu Instagram, por favor, siga lá, vamos crescer a comunidade. Segundo link, canal do Telegram, entra lá, acessa, que lá vai ter várias novidades. Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã tem vídeo aula, tá? Beleza? Rumo à consistência do 0 ao 1000, aula 2, um pouco sobre linha de tendências e canais. Fiquem agora com a imagem dessa operação linda e se inscreva no canal, comente, compartilhe. E é isso, valeu, falou e fui, rapaziada!